E vamos que vamos, iniciando aqui o vídeo especial sobre o Vectra no nosso canal, sim, um canal com várias dicas sobre compra de veículo, sobre histórias de diversos veículos que fazem parte assim daquelas pessoas que são apaixonadas por carros, por veículos. Vamos voltar no túnel do tempo falando sobre marcas, sobre dicas de segurança e muitas questões relacionadas à história do automobilismo aqui no nosso Brasilzão, tá? E para iniciar com chave de ouro, vou iniciar aqui com um carro que eu tenho um carinho especial, que é o Vectra, tá? As primeiras fotos que você vê aí é o do Ascona, que é um carro cujo qual se derivou aí o Vectra tão querido e estimado por grande maioria aqui dos brasileiros, tá? Eu vou ler uma matéria que achei muito interessante, lá da Tupi FM. Eles têm uma matéria online, da 96,5 Tupi FM, tá? Essa matéria achei muito boa, muito bem didática lá, produzida pela Raquel Kirlien, em 2 de janeiro de 2025. Uma excelente matéria, tá aí a referência para vocês, se quiserem depois dar uma lida, pesquisarem, tá? E começa com um tema bem apropriado, ó, da Alemanha para o Brasil. A evolução do Chevrolet Vectra. Esse carro é incrível. Vocês vão ver que realmente não é à toa que ele foi um grande sucesso. E ainda é até hoje. Tá? Revelamos a trajetória do Vectra Chevrolet, de sua origem alemã ao sucesso conquistado aqui no Brasil. O Vectra ele estreou aqui no Brasil em 1993, gerando grandes expectativas entre os entusiastas do automóvel. Foi projetado pela Opel, que é, para quem não sabe, a Opel é o mesmo que Chevrolet aqui no Brasil, sendo que lá na Europa é a Opel, tá? Mas é o mesmo grupo, certo? É a mesma marca. É derivado do Opel Ascona, que são essas primeiras imagens que coloquei para vocês, para quem não conhecia esse modelo. Para nós aqui é o Monza, né? Tá? O Vectra foi apresentado 5 anos antes no Salão de Paris. A data foi 1988, como um sedã moderno, tecnologicamente avançado. E desde então, ele não apenas preencheu a lacuna deixada pelo Monza, mas também se estabeleceu como um concorrente robusto no segmento dos sedãs médios. Nem pequeno e nem o maior sedã para a época, tá? Era o médio. Reputado por sua aerodinâmica eficiente, o Vectra apresentou um coeficiente de arrasto de apenas 0,29. Corrija-me, tá? Se eu estiver enganado, mas até para os dias atuais, estou falando aqui em 2025, ele ainda é considerado um excelente coeficiente aerodinâmico, tá? Para você ver como foi muito bem feito esse carro. Foi um feito notável para a época, né, diz o artigo, e este desempenho aerodinâmico foi alcançado graças a um design cuidadoso que incluiu um capô baixo, vidros ajustados à carroceria e uma traseira alta. Além disso, a carroceria do veículo foi produzida utilizando supercomputadores para análise de deformação em testes virtuais de impacto. É interessante isso, né? Você sabia? Se utilizava uma inteligência artificial lá para o final dos anos 80, né? Anos 80 em si, para fazer uma análise de como seria a reação da estrutura mediante impactos, tá? Se comparado ao nosso tempo, é uma coisa arcaica, mas para aquela época já era muita evolução, tá? Diversos carros saíram sem existir esse tipo de teste, de análise, tá? Então, o carro saiu com uma característica avançada em relação à segurança dele, entende? Foi um avanço significativo de fato. Como é que o Vectra ele se destacou entre os seus concorrentes? O Vectra ele competiu diretamente, para você ter ideia, com modelos importados, né? Que eram os renomados Audi 80, BMW Série 3, Mercedes-Benz 190 e o Peugeot 405. Diferentemente de seus concorrentes, ele conseguiu combinar conforto, segurança
e muita tecnologia. Foram características que fez com que ele fosse um grande sucesso, né? Ele fidelizou no Brasil e por onde ele foi vendido uma base sólida de clientes, entende? Aqui no Brasil, por exemplo, o Vectra foi um dos primeiros a apresentar um nível tão avançado de equipamentos e características de segurança, como, por exemplo, os freios ABS e direções hidráulicas, que já eram de série. Enquanto naquela época, para os mais jovens, né, talvez não saibam mais, era muito comum se escolher se o carro vinha com direção hidráulica, se não vinha com direção hidráulica, se vinha com freio ABS ou não. Mas hoje em dia a gente sabe que já vem de fábrica, né? Algumas normativas obrigam a sair de fábrica com ABS e airbag, ok? Desde acho que 2014 para cá, se eu não me engano, tá? Especificações técnicas do Chevrolet Vectra. No mercado brasileiro, o Vectra chegou em duas versões principais, tá? Foi a GLS e a CD. Ambas eram alimentadas pelo motor transversal de 2.0 litros. Já vinha com injeção eletrônica multiponto, oferecia potência de 116 cavalos, que já era muito para aquela época também, tá? E o modelo GLS tinha foco em economia. O CD se destacava pelo quê? Pelo luxo, tá? Ele tinha luxos adicionais. Tinha alguns mimos, que era o quê? A regulagem elétrica do farol, a opção de câmbio automático. E já o GSI, que era a versão esportiva, ele elevou um pouquinho o patamar com um motor de 150 cavalos, tá? De 116 tinha essa versão com 150 cavalos, tornando-se um dos veículos mais rápidos produzidos no país lá naquela época, entende? Então era um carro preferido de quem gostava de sentir a velocidade, tá? E estabilidade também, era um carro que passa, não passava, ele passa ainda, que existem vários rodando por aí em excelente estado de conservação, né? Passa muita confiança pela questão do coeficiente aerodinâmico, altura em relação ao solo. Então é um carro seguro para atingir uma certa velocidade um pouco maior do que se conseguiria com segurança em um veículo popular, tá? Quais foram as contribuições do Vectra para a indústria automobilística aqui no Brasil? O Vectra trouxe, assim, inúmeras contribuições para o setor automotivo aqui para nós. Por quê? Porque ele destacou-se pela adoção precoce de conceitos avançados naquela época, na questão da segurança e do conforto, entende? Tinha carro que era muito moderno, mas não tinha aquele banco felpudo, macio, entende? Tinha carro que não conciliava tecnologia e conforto. Ele tinha tudo isso. E tem, como eu já falei, existem diversas versões incríveis desse carro vendidas aí até hoje. Além disso, foi um dos precursores em termos de eficiência energética. Olha a média de consumo, 11,48 km por litro na versão GLS. A segunda geração, que foi lançada em 96, continuou a influenciar o mercado e se manteve relevante até o final de sua produção. Bem, pessoal, espero ter sido útil, tá? Em matar sua curiosidade para quem não conhecia a história do Vectra e quem já conhecia, mas já se passou muitos anos, né? Que já vieram assim adquirir o Vectra, talvez até tenha aí na sua garagem, deve ter gostado de relembrar aí assuntos relacionados a um carro muito especial. Eu acho esse carro incrível. Se você compra um carro desse hoje ou até tem ele aí, sabe que ele chama a atenção mais do que muitos carros lançados agora, nesse ano, ano passado. Ele é simplesmente fenomenal, é extremamente bem feito, robusto. Compre um, tá? Se você encontra ele em boas condições, obviamente. E depois posso fazer, caso vocês tenham interesse, um vídeo falando sobre prós e contras, quais são os defeitos precoces desse carro e assim por diante, tá? Deixem seus comentários, compartilhe, fale sobre carros que vocês desejam conhecer também aqui a história no canal e assim vou produzir mais conteúdos para os apaixonados por veículos, tá? Aquele abraço e até o próximo conteúdo.